Protesto, senhor meritíssimo. Data vênia, sucumbiu o caso, não tem jurisdição, está hipoteticamente errado. E esses termos eu não entendo nada, estou falando tudo sem saber o menor sentido disso. Mas eu estou com uma pessoa aqui que vai explicar para a gente alguns deles. Está aqui o doutor Marcelo Jucá, meu amigo querido, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Do futebol. Do futebol do Rio de Janeiro. Então, se vocês querem saber mais, fiquem ligados, porque está começando o podcast. Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao podcast. Desculpa aí essa gritaria no início, mas eu queria dar uma sensação de tribunal. A gente tem a sensação de que no tribunal acontecem umas coisas assim muito loucas que a gente vê em filme, né? E aí a gente não sabe exatamente como é que é aqui no Brasil. E aí eu fiz essa palhaçada para introduzir aqui, porque a gente tem uma pessoa que vive nos tribunais, né? Conhece, né? Marcelo Jucá, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro. Né? Exatamente. Mas é o pai do Davi e da Joana. Isso aí. Esposo da Raquel, que é minha irmã. Ele é diretor jurídico de várias federações e confederações. Ele está atendendo diversos clubes e eu só fico acompanhando no Instagram, ganhando mais uma, uma águia dos tribunais. E ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Vamos acabar com alguns mitos, né? E vamos começar do começo. Qual é a sua relação com o esporte desde de jovem, né? Lutador de jiu-jitsu, né? E por que o direito e por que o direito no esporte? Vamos lá, Padilha. Primeiro, grande prazer estar aqui com você. Demorou, mas finalmente estamos aqui juntos. E eu quero aproveitar o gancho da sua abertura, que você falou Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. E as pessoas não têm essa impressão, as pessoas não sabem muito bem disso, mas não existe só um Tribunal de Justiça Desportiva. Se existir a Confederação Brasileira de Bolinha de Gude, a Lei Pelé obriga que exista o STJD da Bolinha de Gude. Eu, por exemplo, hoje sou o presidente do STJD da Vela. Em 3 anos, a gente nunca teve um julgamento. Então isso já é uma coisa que precisa ser revista aí na mudança do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tem a sua última edição em 2009, e agora tem uma comissão de juristas que está se reavaliando, quer dizer, esse documento está sendo refeito para que ele se torne mais atual, que inclusive eu sou o relator desse novo CBJD. Entendi. Aí, nesse caso, a ideia é que tenha um tribunal que abranja diversas atividades para otimizar? A ideia é que exista a possibilidade de se criar tribunais únicos. Quer dizer, um tribunal que possa julgar várias modalidades ao mesmo tempo. Eu faço mais ou menos isso na gestão jurídica de tribunais que eu cuido nas entidades que eu trabalho. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso na forma da lei. Então, porque assim, vamos te dizer assim, futebol, meu amigo, ser esse auditor do STJD, querer ser auditor do TJD do futebol, é tiro, porrada e bomba. Entendi. É joelhada, é voadora, é um querendo acabar, um passando por cima do outro, é uma briga política muito forte, são filhos de ministros do STJ, do STF, são pessoas importantíssimas que querem muito estar ali fazendo parte desse órgão judicante. É mesmo? Isso, é muito pesado. E esse é até um dos motivos pelos quais, Padilha, é uma função que não é remunerada no futebol. Você acredita que em todas as outras modalidades olímpicas a função é remunerada através de jeton e no futebol não é remunerado? A sua função lá como presidente só tinha o status? A função é uma função a função dentro do órgão judicante é uma função não remunerada. Certo. É claro que eu exercia funções ali acadêmicas, que eu era remunerado, mas isso sem vinculação com o tribunal. Entendi. Então, até hoje eu coordeno um LLM, uma pós-graduação de Direito Desportivo, que o que me legitimava a coordenar essa pós-graduação, claro, era a minha função no tribunal. E eu sempre fui muito pro viés acadêmico.
Eu sempre dei muita aula, terminei meu mestrado, meu doutorado, e esse viés acadêmico também foi o que me legitimou e me qualificou a um dia ter sido presidente do tribunal. Entendi. Aliás, até mês passado, eu achava que eu era o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva mais novo do Brasil, que tomou posse. Tá? Eu sempre tive essa sensação. Eu tomei posse com 36 anos. E eu fui fazer uma audiência, eu sou advogado do Paysandu, fui fazer uma audiência do Paysandu, conheci o presidente de lá, o doutor Mário Célio, e uma hora eu perguntei para ele, doutor, quantos anos você tem? E ele falou assim, 33. Falei... Me barrou. Eu não sabia disso. Já me contavam a história de que eu tinha sido mais novo, porque antes de mim, o presidente tinha cerca de 70 anos, o anterior tinha 68, e o anterior tinha 70 e poucos. Então, não é comum uma pessoa assim tão jovem exercer essa função de presidente de órgão judicante desportivo na modalidade futebol. Isso não é uma coisa muito comum. Voltando um pouquinho para responder a sua pergunta, e é uma coisa até assim que eu tenho bastante orgulho, para te dizer a verdade, eu sou filho de 2 pediatras, então não tenho dentro da família, nenhuma formação jurídica, e eu fiz vestibular para medicina. E eu, 17 anos de idade, você não sabe muito bem o que quer, e resolvi não cursar e tentar de novo um novo vestibular que eu não sabia para que ia ser. E aí, sabe o que eu fui fazer? Eu fui ser radialista. Eu trabalhei em rádio. Eu fiz um curso com o Robson Castro no Good Times 98. Good Times 98. Voz de trombone. Exatamente. Fazia tradução de músicas lá com o Robson. E fiquei durante quase um ano trabalhando em rádio. E 6 meses depois de eu ter começado a trabalhar em rádio, eu... Sabe aquele negócio do direito, de que... Isso é uma coisa muito bacana no direito esportivo que eu vou te explicar. Aquela coisa de... você não tem nada pra fazer, você não sabe o que é, o que tua mãe, teu pai, tua avó, seu tio vai falar pra você, meu filho, faz direito. Faz direito, porque o direito você tem várias possibilidades, e é verdade. Sim. Você pode fazer um curso para delegado, você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser serventuário, você pode ser promotor, é um leque de oportunidades muito grande. E a maioria dos concursos de terceiro grau tem como exigência o direito. Então resolvi fazer direito. E comecei na faculdade já assim, desde o primeiro período, fazendo um estágio na Defensoria Pública, ali no UFRJ, que tinha um núcleo da Defensoria, ali na Moncorro Filho. E ali eu não estudava no UFRJ, eu estava na Estácio. E como eu era estudante de medicina, eu passei no vestibular da Estácio em 2º lugar, eu tinha uma carga, então ganhei um pedacinho de bolsa. E... no início do curso, fazendo esse estágio... você chegou a cursar um pouco da medicina? Não, eu passei e não fui fazer. Tá. Na faculdade de Campos. E fazendo esse estágio lá na Moncorro Filho, aquele prédio histórico. Aquele foi o prédio onde foi assinada a Lei Áurea, a universidade ali, a UFRJ. Então, o clima daquilo ali... eu sou muito ligado à história, eu gosto muito de história. O clima daquilo ali me contagiou, e os casos que a gente trabalhava ali diariamente eram casos assim incríveis, e então assim, eu sempre aprendi a prática antes da teoria. Então eu estava no primeiro período da faculdade, jogado ali na prática, com pessoas muito humildes, e fazendo um trabalho assim de coisas que um jovem de 17, 18 anos nunca imaginou que existissem. E coisas também assim, coisas muito engraçadas, vou até te contar uma história aqui. Essas histórias sempre são engraçadas, né? Manda aí, como foi? Foi o seguinte, Márcio. Fazia estágio na Defensoria, um núcleo de primeiro atendimento, onde a pessoa chegava e contava a história para que os estagiários preparassem a petição inicial e ingressassem na Justiça. Então chegou uma senhora com um registro, um RGI de um imóvel que ela tinha. Dela mesmo, tudo direitinho, tudo com propriedade comprovada, e fotografias de que uma pessoa havia invadido o imóvel dela. Estavam lá, construíram um casebrezinho, estavam vivendo dentro do terreno era dela, e o casebre a pessoa tinha construído. E preenchendo a ficha, você pergunta, você tem o nome, você sabe o nome da pessoa que está lá vivendo nesse seu terreno e construiu esse casebre? Tenho sim. Então, por favor, me dê o nome da pessoa. Pois é, mas o senhor não vai acreditar. O senhor não vai acreditar. A senhora sabe o nome? A questão não é acreditar ou não. A senhora sabe o nome da pessoa, por favor, me dê o nome. Meu Deus, quem será essa figura? É o Cid Moreira. O Cid Moreira invadiu o terreno da senhora na Gamboa, aqui no centro, e tá morando lá. Eu te disse que o senhor não vai acreditar.
Na hora de preparação, você coloca lá que é incerto, não sabia, você não sabe quem é porque com certeza não era aquela pessoa. E tem uma outra história também boa, para finalizar aqui a Defensoria Pública, de um morador de rua mesmo, que tinha sido atropelado por um ônibus e queria uma indenização. Ele tinha sido hospitalizado, passou daí, estava lá de gesso, e na hora de perguntar o endereço dele, então tá beleza, se eu tenho endereço, você via claramente que era um morador de rua. Ele dá um sorrisinho assim de canto e fala: Delfim Moreira 910. Olha. Aí você olha assim pra ele, você dá aquela... Pode deixar com o porteiro lá que ele me entrega tudo. Perfeito, ele morava ali, cara, então, o endereço dele. Eu realmente, em função desse estágio, me apaixonei pelo direito. Entendi. Passei a gostar muito do direito. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de abrir o escritório de advocacia, e um dos meus sócios é aquilo que eu gosto muito de falar para os meus alunos, sobre a sorte. A sorte é quando você tem uma oportunidade e está preparado para essa oportunidade. Eu digo que é o bondezinho passando ali no trilho. E você está preparado para embarcar. Aquilo. Você está preparado. É o que eu falo para eles nas pós-graduações que eu coordeno, nas minhas mentorias. Eu estou aqui para te dar as ferramentas que você precisa para caso uma oportunidade dessas apareça. Então eu tive a oportunidade, eu fui chamado para fazer parte da Procuradoria do STJD do Futebol em 2005. Então era procurador. Agora, desculpa, só para a gente esclarecer, o TJD seria a primeira instância? Vamos lá, o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, para ficar mais fácil de visualizar, ele cuida das competições regionais, quer dizer, das competições organizadas aqui no Rio de Janeiro pela FERJ. Tá. O STJD, ele cuida das competições nacionais. Tá. Competições organizadas pela CBF. Mas tem uma diferença do Poder Judiciário, algumas diferenças do Poder Judiciário comum, ordinário. Para começar, a primeira instância da Justiça Desportiva, ela é formada por um colegiado. Se você for processar alguém, você vai ver que é um juiz singular, um juiz que vai julgar o caso. Na Justiça Desportiva já é um colegiado de 5 juízes, de 5 auditores. Então, se acontece uma expulsão no Campeonato Carioca, isso vai ser julgado pela Comissão Disciplinar do TJD, isso vai para o pleno do TJD, o qual era o presidente, a segunda instância do tribunal. E aí depois, é onde o advogado entra e faz aquela defesa, mostra vídeo. Todos eles fazem. Desde a primeira instância eles fazem. Já faz, mostra vídeo. Isso, mostra vídeo, faz a defesa, tudo desde a primeira instância. E tem essa formalidade da Tavênia? Tem toda apesar de, assim, deveria ser um pouco mais informal, mas não é. Chama de excelência, é formal. Só que é uma formalidade diferente, uma formalidade mais gostosa, é muito mais próximo do direito anglo-saxão do que a gente vê nos filmes americanos. É muito mais próximo. Por quê? Porque se baseia muito na oralidade. É pouco papel para você ler. O que o advogado sobe ali na tribuna e fala é levado muito em consideração quando vai e mostra o vídeo da jogada. Entendi. Ali, foi a falta, aconteceu, não foi a falta. Assim, não o papel... Muitos jornalistas, até depois a gente tem que voltar para a questão, mas vamos fazer um parênteses aqui. Muitos jornalistas defendem o seguinte: a justiça desportiva tem que acabar, tem que ser igual não sei aonde, carrinho por trás, 2 partidas, não sei o quê. Já acabou, automático. Mas a nossa Constituição não permite isso. Que a nossa Constituição garante o contraditório e a ampla defesa, e por isso todos têm direito a serem defendidos por um advogado. Daí a necessidade dessa estrutura da justiça desportiva. Então, quando acontece um jogo de futebol e o atleta é expulso, por exemplo, tá lá, vai constar na súmula, fulano de tal foi expulso aos tantos minutos do segundo tempo por ter desferido um carrinho por trás do seu adversário, foi expulso de forma direta, não teve, ou teve atendimento médico. Esse relatozinho do árbitro vai para o tribunal, para a procuradoria do tribunal, que com aquele relatozinho oferece uma denúncia. E o que o árbitro escreve na súmula, goza de presunção relativa de veracidade. Por que relativa? Porque ponto de vista... Porque não é relativo assim. Porque é como se ele tivesse uma espécie de fé pública. O que ele escreve ali é verdade. Aconteceu exatamente daquela forma. Não, estou falando aqui academicamente, tecnicamente. E cabe ao advogado de defesa desconstituir os fatos narrados ali na súmula. Eu estou angustiado aqui, por exemplo. E como é que ele faz isso? Com a prova de vídeo. Com a prova de vídeo, que era para ser no VAR ali. Só que o Brasil, você vai me perdoar, a arbitragem está desmoralizando o VAR no Brasil. Porque o que a gente viu no Botafogo Internacional, o cara viu
o que o mundo todo não viu. Né? A bola indo em direção ao gol, uma bola que bate na barriga do sujeito, e ainda assim, ia em direção ao gol, então tem que expulsar, né? Então tem que expulsar. Cara, aquilo ali foi uma loucura, né? Padilha, assim, nós estamos acostumados a ver os casos dos grandes clubes e dos grandes centros. Eu imagino. Mas se você pegar aí, eu não sei se é possível ou não, depois de vocês editarem, mas se você assistir, talvez você se lembre, um jogo do Paysandu e Manaus pela Copa Verde, que o Paysandu é meu cliente, que chega a ser muito engraçado, porque o Manaus chuta uma bola em direção ao gol, a bola bate no travessão e vai pro lado de fora do gol, cerca de 3 metros, quica, e o narrador continua, chutou, fulano chutou, saiu, quando passa assim 1 minuto, peraí, gol do Manaus! A bola pegou efeito e voltou. A bola bateu na trave e saiu do lado de fora. E eles, não tem VAR, né, Copa Verde, e eles validaram o gol. E chega o Jack Chan fora da área, vai bater de fora no travessão! Inacreditável! A bola não quer entrar, pelo amor de Deus! Um chute sensacional! O juiz deu gol. Ali. O bandeirinha correu pro meio, é gol! E tá lá dentro! Gol! Do Manaus! Um golaço de Jack Chan! A bola bateu no travessão e ficou a dúvida, foi ou não foi? Foi ou não foi? Segundo o bandeirinha, a bola entrou, deu o gol, o Paulo César Ferreira de Almeida. Meu Deus. Tem outros exemplos, esse talvez você lembre. Ferroviário do Ceará, que também é meu cliente, contra o América Mineiro, disputa de pênaltis. Esse talvez esse foi polêmico. O árbitro de linha, né, aquele árbitro ali que fica igual um que tinha na feira, olhando, tá só olhando para a bola ali. Foi gol ou não foi gol? A bola bate do lado de dentro, mas assim, muito para dentro. Eu lembro desse jogo. Quica para fora e ele diz que não foi gol. Eu lembro desse jogo. O prejuízo que isso causa, e ali aconteceu um caso curioso, porque quando isso geralmente acontece, pede-se uma reunião com a arbitragem da CBF, né, e o chefe da arbitragem reunido com outros árbitros, com o secretário-geral, e o presidente do clube, que é uma pessoa muito querida, e é um torcedor fanático do Ferroviário. O Ferroviário é uma espécie de terceiro time lá no Ceará, mas ele tem muito torcedor. E ele joga em alto rendimento. Tá? Ele chega junto, tá? E o presidente chorando na reunião, chorando mesmo, porque era a oportunidade de passar para a fase seguinte da Copa do Brasil. Tá? O clube ganha numa passagem de fase o dinheiro do ano. 1.700.000, salvo engano, na passagem de fase. É a folha do ano todo. E aí, a pessoa que é um grande amigo, vocês podem concluir quem é a pessoa, que eu prefiro não dizer o nome, que lá o chefe da arbitragem, ele disse o seguinte para o presidente chorando, ele olhou o presidente e falou assim: presidente, eu te entendo, mas pensa o seguinte, se o senhor tem um time com atletas que estão ali para chutar para dentro do gol, eles erram faltas, eles erram chutes, o árbitro também erra, ele errou. Ele não viu a bola lá dentro. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, mas peraí. Ele pode comparar o erro de um atleta que chuta uma bola para o gol com o erro de um árbitro que está ali olhando só para aquela bola e falar que não entrou? Não é a mesma coisa. Não dá, né? Ele tentou humanizar, né? Mas não é a mesma coisa mesmo. Teve um Flamengo e Vasco também, que a bola entra 1 metro ali, o cara botaram um óculos escuro no cara agachadinho. Ah, sim. Exatamente esse caso. Exatamente. Teve várias comparações com isso na época. Exatamente o mesmo caso. Eu acho que o erro de arbitragem vem de alguns erros de construção. Passaram o rodo agora na CBF, né? Trocou todo o departamento, não sei o quê. Mas aí pega o Wilton Morim, que vai me desculpar, cara. Pô, roubou um título do Botafogo em 2007 contra o Flamengo, ainda expulsaram o Dodô. Então, troca as moscas, mas o cocô continua ali igual. E eu acho o seguinte,
não tá na hora da arbitragem também ser julgada, ir pro TJD e falar assim, meu amigo, olha só. Olha, eu vou chegar nesse ponto, mas eu vou te pedir licença para voltar um pouco, que talvez você me expulse daqui agora, tá? Que eu vou te contar. Quando eu entrei pro tribunal em 2005, em 2006 foi aquele ano que o Botafogo voou até metade do campeonato com o Dodô. Não, foi 2007. 2007, então 2007. Com o Dodô, voou até metade do campeonato. E aí veio aquele doping polêmico. E aí veio aquele doping polêmico, que eu era o procurador responsável pelo doping no STJD. Que legal. Fui eu quem fiz a acusação do Dodô. Fui eu quem... ano, né? Que por 120 2 dias, anos. 120 dias. Preventivos. E depois dos 120 dias. Fui eu quem fiz, que dei aquela condenação ali na qualidade de procurador. Então, quando eu desci no dia do julgamento, no STJD, tinha torcida embaixo. Ali na Rua da Alfândega era na Rua da Ajuda, agora não é mais. Era na Rua da Ajuda 35, então tinha torcida do Botafogo. Tinha torcida organizada lá batendo. A cada voto era. E eu era acusação, eu tava ali pra acusar o Dodô. E eu desci no elevador, o Aníbal. Aníbal Rouxinol, meu amigo, meu grande amigo. Nosso irmão. E o Montenegro. Descemos os 3 juntos, o elevador assim, naquela de coincidência. Quando eu desci a escada rolante, cara, eu tinha 26 anos. Não, eu tinha 28 anos. Quando eu desci a escada rolante pra ir pra rua, alguém da torcida, foi ele! Putz. Rapaz, vieram correndo atrás de mim. E outro dia, no final do ano passado, eu tava conversando com o Montenegro sobre esse episódio. Falei, você lembra que isso aconteceu? Ele falou, claro que eu lembro. Falei, ele se jogou assim, ele botou a mão na frente assim, todo mundo, ninguém encosta nele. Imagina. Aí chamou um táxi pra mim ali na Rio Branco, ainda passava carro naquela altura, e botou dentro do táxi. Que e loucura. Eu fui embora. Não, aquele doping foi muito polêmico, porque ele tomou a substância. Sim. Errado ou não, de maneira induzida da mulher. A legislação do doping é muito cruel. É muito cruel. Agora vamos voltar aqui o seu... Desculpa. Não, vamos lá. A gente tá falando da arbitragem. Isso. Aí eu ia falar um ponto interessantíssimo. Eu dou aula na escola de arbitragem da FERJ desde 2008. Então eu dou aula para garotos que estão em formação na escola de arbitragem. E então, assim, eu posso dizer que eu sei mais coisas sobre a formação deles do que um auditor comum. Aí eu sei, por exemplo, que o árbitro ele não pode fazer juízo de valor na súmula. Ele não pode escrever. Fui ofendido. Expulsei fulano de tal porque ele proferiu as seguintes palavras me ofendendo. Vai tomar no cu, seu filho da puta. Vamos falar aqui que é o futebol. E até porque existe uma grande discussão se vai tomar no cu, seu filho da puta é uma ofensa ou é um desrespeito. Como diz o Caio, você é um bananão? Isso. Então, ele não pode fazer juízo de valor. Fui ofendido. Ele não pode dizer isso. Ele tem que simplesmente relatar o fato. Mas ele, como eu disse pra você agora há pouco, ele é o dono da caneta. E nem todos são bem preparados, né? E o dono da caneta, ele coloca o que ele quiser ali. E ali pode rolar uma certa maldade. Entendi. Que talvez... De um jogo de 2 anos atrás ficou uma rusga. Se a gente for estudar aqui a mente humana, talvez seja até uma coisa normal, mas é um absurdo dentro da modalidade. São pessoas. Meu diretor diria que são pessoas. Eu vou te dizer o seguinte... Um técnico famoso estava conversando comigo outro dia e ele dizia que, olha, isso tem que acabar. Os árbitros estão exagerando. Uma autoridade... Ele me deu um cartão amarelo, tirou o cartão do bolso e falou, toma seu remedinho aí. Pá! E tem um relato recente de um jogador do Ferroviário, que foi julgado na semana passada, um auxiliar técnico, que ele relatou nas redes sociais dele que o árbitro ficava dizendo pra ele... Você é muito merda, hein? Você joga mal pra caralho, hein? Como é que você vai se insurgir contra isso? Porque a caneta é dele. O que ele escreve é verdade. Agora, o que os outros escrevem tem que ter testemunha e ninguém tem essa cultura. Só pra concluir, te devolver a palavra, já roubei aqui a apresentação do programa, né? Não, tá ótimo, eu tô adorando. Devolver a palavra. Tem um caso do Botafogo de 2005, mais ou menos, 2006, interessantíssimo, que o Botafogo entrou com uma notícia de infração contra um árbitro, tá? Um árbitro até muito famoso, dizendo que num jogo contra o São Paulo, o árbitro, o Aníbal, seria bom você trazer ele aqui um dia, que ele tem essas histórias. O árbitro teria xingado vários dos atletas. Sim. Xingado. Estava ensandecido. Seu filho da puta. Estava ensandecido. Levanta, seu merda. Isso. Seu merdinha, levanta. E aí, Pereira Sampaio era um cara de 3 nomes também. Rapaz, aí isso chegou lá, pro Botafogo fez uma notícia de infração,
chegou lá na procuradoria, o que você tem a fazer? Olha, tem que produzir a prova, a palavra de um contra outro. A palavra de um contra outro, a palavra do árbitro é que prevalece. Tá? Então vamos abrir um inquérito. Mas se o árbitro sentar aqui e falar que é mentira... Não tem como. Se não tivesse as imagens, não tinham imagens claras dele fazendo isso. Porque leitura labial, que agora eles botam a mão na boca. Não tinha imagens claras. E aí sentou o árbitro lá e falou, tá aqui, ó. Estão dizendo que o senhor chamou um de merdinha, mandou o outro tomar no cu, esse aqui você chamou de filho da puta, e esperando. Se ele negasse, não era nada. O senhor falou isso? Falei mesmo. Cara de pau. Então, essa sinceridade dele fez até com que ele pudesse ser julgado e ele foi punido, ele confessou. Mas não é o que ocorre normalmente. Eu tive um caso também recente. Logo que eu saí da presidência do tribunal, até vou voltar aqui um pouquinho para te contar essa história, porque é relevante pro início aqui do programa que você me perguntou. Então, quando eu saí da presidência do tribunal, com 17 anos, 18 anos na justiça desportiva, eu pretendia voltar ao STJD, presidindo uma comissão disciplinar, ao pleno não poderia ir por causa do meu sócio, mas eu já estava fazendo aquela movimentação política que eu acho que eu não cheguei a explicar aqui ainda, que eu não passo por um concurso público. É um cargo eletivo, uma eleição, sou indicado por uma entidade, pode ser a OAB, pode ser os clubes, pode ser a federação, ou a CBF, pode ser os atletas, pode ser os árbitros, e lá fico durante 4 anos, tá? Isso é o mandato de todo mundo. Então eu fazendo a minha movimentação, estava sentado com um grande amigo, até botafoguense, sentado com um dos meus melhores amigos, que é um grande botafoguense, e falei para ele, cara, vou começar a minha política para voltar para o STJD. Então, você me ajuda? Eu tenho que falar com quem? Vamos começar a política? Ele olhou para mim e falou assim, cara, pra que você quer isso? Porque eu gosto muito, minha vida tá lá, eu tô lá a vida inteira, minha tese, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, eu tô lá, cara. O STJD seria a presidência também? Não, seria, eu não poderia, auditores. Eu seria um auditor, a minha intenção era ser presidente da comissão disciplinar, não do tribunal, tá? Essa era a minha intenção. E aí ele virou e falou, porque eu era do STJD antes do TJD, eu fui chamado pela minha capacidade técnica. E aí ele virou pra mim e disse, cara, você é o presidente do tribunal. Você é o presidente. Você já imaginou um presidente do STF se aposentando e virando advogado? Cara, tu tem 40 anos de idade. Vai advogar, pô. Que é isso? Aí o Padilha nunca tinha virado aquela chave. Ele me fez virar aquela chave e eu... Tá aí. Com toda aquela bagagem em 2 meses eu tinha 15 clubes de cliente, inclusive o Vasco. Hoje o Vasco é meu cliente. E isso foi talvez uma das coisas mais incríveis que tem acontecido na minha vida, porque hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Você tem os dois lados, né? E tem coisas que é um pouco difícil para mim, como por exemplo, eu era chamado de excelência, eu era o presidente, eu tinha uma campainha aqui que eu fazia todo mundo calar a boca. Pé! E hoje, caçam minha palavra, porque quando dá 10 minutos, eu não posso mais falar nada. E causa uma certa, digamos assim, eu não vou falar revolta, mas isso é uma coisa comum. Mas você vê uma pessoa que está ali julgando sem desmérito nenhum, mas talvez uma pessoa, sei lá, de 25, 26 anos de idade, desmérito nenhum, repito, que está ali, entrou no tribunal, o tribunal tem toda uma questão política, e você vê a pessoa julgando o teu processo, eu falando de um jeito e ela falando o contrário. E eu penso assim, isso é normal do direito, tá? Mas você fica assim, cara... E eu não posso falar nada, né? Já tá falando. Tanto que aconteceu um episódio recente que me deixou até um pouco chateado, que era uma defesa de um clube, que eu falei algo, tá? Em defesa do clube, e a pessoa lá, o juiz, vira e fala o seguinte, olha, eu ia absolver, mas depois do que o Dr. Marcelo Jucá falou aqui, eu vou condenar. Aí, rapaz... E tava falando besteira. Eu tava falando uma besteira muito grande. Rapaz, aí eu não aguentei, né? Com toda a data vênia, com toda... Aí eu tava famoso pela ordem, né? Pela ordem, excelência. Eu não sei pela os termos, ordem, tô chutando aqui. Pela ordem, eu não falei isso. Pela ordem, excelência. Pela ordem. E não voltou atrás. Aí passou pro segundo. Aí o segundo... Olha, do Marcelo Jucá, tenho muito respeito, muita admiração, mas o problema é o seguinte, doutor Marcelo. O colega... O que o senhor está falando não está nos autos. E o que não está nos autos não está no mundo. Isso é uma frase de Pontes de Miranda de 1900, de 1800 e alguma coisa. Eu falo assim, excelência, vamos lá. Eu, pela ordem, só que eu não podia mais falar, né? Excelência, todos os senhores aqui, que às vezes o advogado não leva o lance, mas aí o cara joga no Google e vê o lance. Isso não é...
não sei se tá certo ou se tá errado, mas não tá nos autos. Falei, excelência, joga no Google aí. Vê se o que eu tô falando aí é verdade. Joga no Google. Não posso. Já tomei 2, já tava em 2-0. Aí veio, e eu... Disso o terceiro tá olhando no Google. Não, eu tô assim, ó, eu tô pela ordem, tô pulando, que é uma coisa errada, que eu não deveria ter feito, e aí o terceiro vem e fala, doutor Marcelo Jucá, estou caçando sua palavra. Acabou. Aí quando foi, o cara tem razão. E aí ele vem e vota a meu favor, explica o negócio todo, e aí eu ganhei o julgamento de 3-2. Virou o jogo. Virou de 3-2, mas virei 3-2, algo que... não tinha discussão. Mas isso a tua indignação deve ter impressionado os outros também. Porque assim, cara... a não ser que você fosse muito artista, né, também. Mas eu não faria isso. Eu tô totalmente fora da curva. É um certo desrespeito mesmo passar por cima deles. É desrespeitoso. É desrespeitoso. Mas é uma coisa muito absurda. E quando é algo muito absurdo, que seja uma questão de fato e não de direito, você tem que fazer isso. Aquela angústia, né? Não, você tem que fazer isso. Então tem casos, e eu te digo... Tem casos que eu entro no julgamento achando que eu vou perder, que eu penso assim, se eu tivesse julgando eu tenho muito essa visão, né? Se eu tivesse julgando esse troço aqui, eu dava 4 partidas pra esse cara. Mas eu entro lá pra defender o cara. Sim. Eu vou defendendo, eu vou absolvido. E eu fico, caramba, isso me impressiona pra caramba. Eu consegui absolver casos que talvez na minha cabeça, se eu fosse julgador, eu não absolvesse. Como também tem o contrário. Tem casos que eu entro lá muito tranquilo, animadíssimo, que eu vou te contar esse caso, eu faço questão de contar. Animadíssimo e perco. E perco assim, como é que eu perdi esse caso? Eu vou te contar como é que foi esse caso. Peço desculpas aos personagens, mas é um caso público, notório. Peço desculpas aos personagens até se eu estiver falando alguma palavra errada, mas aqui a título de ilustração... depois de eu ter falado todas as minhas aqui, tá liberado. Eu vou contar da minha maneira, mas vocês vejam ainda na súmula como é que foi a questão. Então, o Pássaro trabalhava no Vasco. Sim, o Alexandre Pássaro, né? E o Pássaro, muito preocupado, falou comigo, Juca, a arbitragem tá demais, cara. Tá demais, a arbitragem tá demais, a arbitragem tá um absurdo que tá acontecendo. E tem um árbitro muito famoso, alto, forte, com tatuagens. Eu chamo de bombadão. E ele tinha recentemente tatuado uma caveira com uma cartola, e de dentro da cartola saiu um cartão amarelo e um cartão vermelho. Era a tatuagem nova dele, era a tatuagem nova dele. E aí o Pássaro, como dirigente, e querendo tomar uma medida contra o que ele entendia, e que eu concordo com ele totalmente, que é o fato da arbitragem estar passando dos limites, sim, muito, disso ter que ser relativizado, ele fez uma espécie de trampa, fez uma espécie de pegadinha, que eu vou te explicar agora. O que ele fez? Quando ele dizia que já por repetidas vezes esse árbitro já estava fazendo coisas fora do padrão, na opinião dele, tá? Isso eu não posso falar nada. Isso então, totalmente incoerentes. O que vale para um não vale para o outro. Então, quando o árbitro vinha descendo o vestiário, ele fala alguma coisa, posso errar aqui uma palavra ou outra, mas ele fala alguma coisa assim: bonita sua tatuagem nova, hein? Mas olha só, vamos lá. Isso é um tom jocoso. Alta dose de ironia. Alta dose de ironia, um tom jocoso. Isso é um desrespeito. Sem dúvida. Isso é um desrespeito. Mas não é uma ofensa. Não é uma ofensa, é um desrespeito. E beleza, ele olha assim, tem tudo filmado. Tudo filmado. Já de propósito? Filmado de propósito, que ele fez, me segue, que eu vou fazer uma coisa que eu quero que você filme. Esperando realmente que fosse acontecer alguma coisa no sentido que aconteceu. Legal essa tatuagem nova, hein? Mas naquele tom irônico, que é infração disciplinar. Fato. Ele olha pra trás e desce o vestiário. Súmula vem. Repito, posso estar errando aqui as palavras, mas pra ilustrar. Que legal essa sua tatuagem, hein, seu filho da puta, babaca, vai tomar no cu. Ele carrega nas tintas. Ele carrega totalmente, transforma o que seria ofensa num desrespeito em uma ofensa. E isso
é muito grave. Isso. Isso é uma infração disciplinar praticada pelo árbitro, está lá no artigo 266 do CBJD, que é quando ele faz constar na súmula fatos que não aconteceram. Isso é uma infração gravíssima, gravíssima. Então o árbitro é sujeito também a punição e julgamento? Eu achava que não. Só de árbitros, tem vários árbitros que foram julgados. Tem vários árbitros que foram julgados. Recentemente até está se discutindo isso. Eu achava que eles não eram. Tem um capítulo do código que é das infrações praticadas pela arbitragem. Esse artigo 266 fala que é quando ele faz constar na súmula algo que não aconteceu ou omite algo que aconteceu, enfim. É exatamente o que, se a gente transformar esse caso aqui em não um caso concreto, mas um caso hipotético, é exatamente o que aconteceu ali. O dirigente falou uma coisa e ele botou uma vírgula e carregou. Então, assim, o que ele fala tem presunção relativa de veracidade, ele sabe disso, por isso que carregam muitas vezes, e chegou no julgamento, eu cheguei no julgamento, eu tinha um vídeo. Eu tinha a dinâmica toda do negócio. Cheguei como no julgamento? Garotão, né? Esse aqui eu vou ganhar aqui com o pé nas costas. Perdi unanimidade. E foi pro pleno do tribunal, perdi de novo unanimidade. Eles entenderam que era uma provocação? Eles entenderam, vamos lá, alguns dos julgadores entenderam algo que é assim, bastante absurdo, que não foi o que a maioria entendeu, que é o que aquele vídeo não seria uma prova. Porque é uma prova unilateral, uma prova construída pelo Vasco. Aí, nesse mesmo julgamento, um outro julgador ele vem e fala, mas peraí. Então a presunção não é relativa de veracidade, ela é absoluta. Porque como é que ele vai fazer para provar que não foram essas palavras, se não através de um vídeo? O que ele quer? Quer pegar a câmera da Globo e vai seguindo ele? Não. Lá no vestiário. Ele estava com o Vasco TV atrás dele, e seguindo e olhando. Isso aí não tenha dúvida, ele fez o certo. E ele fez uma coisa interessante que eu admirava muito nele. O Pássaro tem muitos críticos, né? Certo? Mas ele eu não conheço pessoalmente. Ele tem muitos críticos, mas ele é um profissional fantástico. E eu admirava isso nele, de embate ao sistema, de querer acabar com coisas erradas. Sim. E ele fez isso com essa intenção, sabe? E o tiro saiu pela culatra, porque... Entendi. Então quer dizer que o uso de artefatos, como aconteceu uma vez com o Zé Roberto Wright, que estava microfonado, e aí provavelmente ele se policiou, mas os jogadores não sabiam que ele estava microfonado. Teve uma... E se fizer o contrário? Um jogador entrar microfonado e pegar... Digamos que a gente não pegasse o sincero lá que assumiu que xingou e provasse que ele xinga. Existiria uma discussão do uso do instrumento eletrônico, né? se essa prova seria ilícita ou ilícita. Teria uma discussão bem pesada até sobre isso, que eu não posso dizer qual seria o resultado. Mas uns diriam que o direito desportivo e a justiça desportiva tem algumas especificidades. Que é assim, por exemplo, vou te dizer, se um julgamento interessante até a Vasco e Botafogo, Juan e o Maxwell, final Carioca 2009, eu lembro, se não me engano, né? Que o Maxwell se machuca e o Juan vem da... O Juan faz um drible... Não, o Maxwell dá um drible desconcertante no Juan. E ele fica brabo. Ele vem, né, aquela coisa do boleiro, de se sentir humilhado, ele vem, faz uma falta pesada, o Maxwell cai no chão e ele com o dedo em riste fala alguma coisa. Esse dedo em riste falando alguma coisa é uma ameaça. Até que depois, né, lá com a leitura labial, depois também no julgamento, fica esclarecido que ele fala algo que talvez aqui errando um pouquinho as palavras, mas era algo como: se você fizer isso de novo, eu vou te quebrar. Se você fizer isso de novo, eu vou te quebrar, é uma ameaça. Fato. E aí a diferença da infração disciplinar, ameaça, para o crime da ameaça, que eu posso falar assim, eu vou te matar. Isso é crime de ameaça. É o elemento subjetivo do tipo, que significa o quê? A pessoa se sentir efetivamente ameaçada com o fato. Tá? Então você fala assim, Padilha, eu vou te matar. E você fala, porra, ele nunca vai me matar, porra, nem com esse óculos aí, essa cara de bobo, ele não vai me matar. Aí isso não tem crime. Mas dentro do campo é infração. Tá. Porque acima desse elemento subjetivo de eu me sentir ameaçado ou não, está a moralidade desportiva e o fair play. Tanto que no dia do julgamento do Maxwell, quer dizer, do Juan, o Maxwell ele vai como testemunha. De acusação. E aí perguntam para ele, o que ele te falou?
E tinha um sentimento de que poderia ter sido alguma coisa de cunho racista. Uhum. Então, era aquele tipo de julgamento lotado. Sim. Lotado, televisão pra caramba. Então, As audiências são públicas? são todas públicas, todas públicas. E vai muita TV, muita. Tem dias de julgamento que tem que ter pulseira pra entrar, porque não tem que Pra organizar o controlar, negócio, tá. pra controlar. Então, ele disse que o advogado de defesa fez a pergunta. É uma pergunta boa pra defesa. Mas o senhor se sentiu efetivamente ameaçado com essas palavras? Não. Ah, isso é de jogo. Isso de jogo, ele é meu amigo, a gente já conversou sobre isso, ele já pediu desculpas, tá tudo certo. Claro que eu não Aliviou. senti. E a procuradoria, na hora de sua sustentação, ela faz essa diferenciação. Ela fala, olha, isso aqui não é direito penal. Isso aqui é direito desportivo, é justiça administrativa. Acima desse elemento subjetivo de se sentir ameaçado ou não, está a moralidade desportiva e o fair play. Tem crianças assistindo, isso é um espetáculo, isso vale dinheiro, isso é um produto. Isso que ele fez foi uma ofensa ao produto. Então, por isso, sim, constitui uma infração disciplinar. E nesse caso aí, o árbitro foi denunciado. O árbitro teria sido denunciado porque aplicou um cartão amarelo ao Juan e não um cartão vermelho, porque a falta era algo assim, o caso todo, O né? A caso, ameaça né, era grave. era algo gravíssimo que ele deveria ter expulsado o Juan e não ter simplesmente advertido. Entendi. E ele foi absolvido do ato, mas até foi com uma fundamentação assim bem razoável. O advogado de defesa... Que ele não ouviu. Ele disse o seguinte, o advogado de defesa leva uma imagem, né, aberta, e aí vai fazendo aqueles risquinhos de onde estão as pessoas, e no momento que o Juan tá abaixado com o dedo rixe, ele nem olha pro lado, ele tá olhando pro outro lado, ele tentando conter uma outra questão. Outra situação. E aí ele fala, o árbitro, que você sabe que quem está sendo denunciado pode mentir à vontade, né? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Mas a testemunha não, essa é obrigada a falar a verdade. Mas é claro que Perjúrio, né, o termo. do falso testemunho, né? Prática de perjúrio, falso testemunho, tá lá no artigo 223 do CBJD. Então, 222. Então, perguntou-se ao árbitro o que aconteceu, por que você não expulsou ele? E aí ele falou, olha, Tava ajeitando o meião. eu apliquei o cartão amarelo pela falta. Eu não vi ele abaixado com o dedo em riste e muito menos ouvi isso que eu tô sabendo aqui. Se eu tivesse visto isso, é óbvio que ele teria sido expulsado. Não passaria por mim, mas eu não vi. Eu não vi. E isso... Ele não é onipresente, né? É uma infração, aí vai para uma hipótese lá no artigo 58B do Código de infração que escapa à atenção da equipe de arbitragem. Essa pode ser punida pelo tribunal, então por isso o árbitro foi absolvido. Mas levou uma advertênciazinha pra ficar esperto. Ele foi lá, foi julgado e foi absolvido. Tá lá na ficha dele lá, que ele tem um julgamento com uma absolvição. Entendi. E Marcelo, agora só... Você falou de tanta coisa, mas uma das coisas que me fixou foi o seguinte. Você chegou com 36 anos a presidente do tribunal. Como é que é indicação, eleição? Eu queria entender um pouco mais isso. Funciona assim, o tribunal pleno, tanto do TJD quanto do STJD, ele é composto de 9 membros, né, 9 juízes auditores. E eles são indicados da seguinte maneira: 2 pela entidade de administração, então vamos trazer para a CBF, 2 para futebol, 2 pela CBF, 2 pelos clubes, o código é feito para todas as modalidades, então por isso que é escrito dessa forma. 2 indicados pelos clubes que participem da principal competição organizada pela entidade nacional de administração. Aí o que você entende? Pelo futebol. Primeira, segunda... Não. Só a primeira divisão. Os clubes que participam da primeira, da principal competição. Então, a primeira divisão. Clubes da Série A. Então são os 20 da Série A. Os 20 clubes da Série A escolhem 2 nomes. Tá? Atletas, quem escolhe é a FENAPAF. Clubes, atletas, federação, OAB, o Conselho Federal da OAB, escolhe 2, e os árbitros, escolhe 1. Você foi indicado por qual deles? Na minha primeira, eu fiquei 8 anos no pleno. Você pode ficar 2 mandatos no mesmo cargo ou função, né? Então você não pode passar de 8 anos no mesmo cargo ou função. Na minha primeira indicação no TJD do Rio para o pleno, onde eu era vice-presidente, eu fui indicado pelos clubes. E na minha segunda indicação eu fui indicado pela OAB. Eu era presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB. Hoje eu sou presidente da Comissão de Justiça Desportiva da OAB aqui do Rio. Então foi a OAB quem me indicou nesse meu último mandato. Tá, então você teve 8 anos de uma bagagem
absurda no futebol. 8 anos só no Tribunal Pleno do TJD, porque veio o anterior que eu tive de TJD. No STJD. No STJD e depois também como presidente de comissão disciplinar, que é a primeira instância do TJD. Tá, e aí recebeu o conselho de que esquece o STJD e vai advogar para os clubes. Mas antes de advogar para os clubes, em paralelo, você já advogava para esportes aquáticos, né? Isso. Então, eu era impedido de advogar para clubes de futebol. Mas outras modalidades não. Então, antes disso... Já vim em paralelo, então. Já vim em paralelo. Eu sou assessor jurídico e diretor jurídico, dependendo da questão estatutária, de várias entidades de administração do desporto. Como, por exemplo, o tênis de mesa, o levantamento de peso, os desportos aquáticos, o hóquei sobre a grama. E tô esquecendo um monte aqui, mas são várias. Mas agora, a curiosidade, que eu sei que você é muito atuante, mas eu não sei se as pessoas vão entender bem isso. O que o diretor jurídico cuida? Né? São os contratos de patrocínio? É a parte mais... Sai um pouco da coisa de punição, Sai totalmente. É outra esfera do direito desportivo. O direito desportivo tem várias áreas. Né? Então, assim, a justiça desportiva é uma esfera do direito desportivo. O meu papel como diretor jurídico dessas entidades, ele está na esfera do direito desportivo associativo, ou associativo desportivo. Porque as entidades de administração do desporto são associações. Tá? Então, elas são associações que estão lá previstas no Código Civil como se fosse o condomínio do teu prédio. Tá. Só que são associações sui generis, porque além de terem que obedecer às regras do Código Civil, elas têm que obedecer às regras da Lei Pelé. Ah, mesmo para... A Lei Pelé não é só do futebol? Não, claro que não. Ela é de todas as modalidades. E lá na Lei Pelé fala sobre o recebimento de recursos públicos, o recebimento dos recursos da Lei Agnello Piva, que está inserida na Lei Pelé, mas que é o dinheiro da loteria, que vai para o COB e é dividido entre as confederações. As regras para se receber esse dinheiro são muito rígidas. Então, o meu trabalho, além disso que você falou, gestão de contratos, que é o mínimo, é o de criar os estatutos das entidades, que tem que ser modificados a todo momento por exigência da Secretaria Especial de Esporte, antigo Ministério do Esporte, e fazer cumprir as regras da Lei Pelé para que eles nunca deixem de receber recursos. Certo. Então, lá tem regras como, por exemplo... exigência de comissão de atletas nas entidades. Os atletas agora têm que pertencer, 1/3 dos atletas tem que pertencer tem que ter 1/3 dos atletas pertencentes no colégio eleitoral. Os clubes têm que ter poder de voto, antes só votavam as federações. Então são várias regras que você tem que colocar nos estatutos e ir administrando isso durante o ano, porque se você usar algum recurso de forma indevida, não tiver a sua prestação de contas aprovada, você passa ser proibido de receber os recursos públicos. A CBDA, por exemplo, onde eu sou diretor jurídico, não recebe recurso público desde a época do Coraci. O Coraci Nunes foi preso até por questões... Acho que no vôlei também teve disso, não teve? No vôlei também teve, mas eu não sei se o vôlei está sanado, não tenho certeza. Mas na CBDA não está sanado até hoje. Ela tinha um bom contrato com a Globo, que deixou de ter tem uns 2 anos. Então, os recursos públicos utilizados pela CBDA é zero. Ela está tentando sanar, porque a dívida e o rombo que aconteceu foram altíssimos. E aí o nadador chega em 5º na Olimpíada, então fala, bosta. E olha, eu vou te dizer, os resultados da CBDA são incríveis, impressionantes. Né? Como é o nome do... É Bruno não? O Cordani, Renato Cordani é o CEO e vice-presidente, e o presidente é o Luiz Coelho. Antes do Luiz Coelho era o Miguel Canhone, que foi ele quem tirou o Coraci da presidência, também numa outra espécie de trabalho que eu faço, porque como advogado eu faço gestão jurídica de campanhas daqueles que querem ser presidentes de entidade de administração ou de prática desportiva. Tá. Então ali, quem me contratou, eu vou ajustando a casa o cara me contratou aqui hoje. Padilha, você quer ser presidente do quê? Quero ser presidente. Eu não quero ser presidente de nada, que houve muita confusão. Da Confederação de Futebol de Botão. Beleza, são 27 federações? São 27 federações. Você tem quantos votos, meu amigo? Eu tenho 3. Então tá, vamos lá. Vamos pegar esses 3, eu arrumo a casa dos seus 3, de acordo com a lei, e vejo onde todos os outros... Tem brecha. Tem brecha e estão errados. Por quê? Ainda mais alguns anos atrás, isso era mais evidente, a Lei Pelé ela foi feita para futebol. Sim. Então era muito difícil para essas entidades menores cumprirem o que está na Lei Pelé.
tem que ter uma entidade de prática filiada em cada estado da federação. Aí o cara vai botar a mãe, bota o tio, bota o sobrinho, para poder viabilizar a existência da entidade. Da entidade. Só que isso tá errado. Ele na mão de um juiz, quando o juiz olha, tá errado. E o magistrado, por outro lado, o magistrado vai passar no concurso de juiz, ele nunca viu ele Pelé na vida. Nunca viu aquilo. Ele tá vendo ele em contato com o processo. Então, é uma técnica que se utiliza para poder ganhar votos e ganhar essas eleições. O presidente da CBDA, quando ganhou essa eleição, ela estava sob intervenção e o interventor considerou o voto dos clubes com o mesmo peso do voto das federações. Então ele, que tinha, sei lá, 7 votos de federações e todas as outras 20 eram contra ele, ganhou pelo voto dos clubes. Boa. E acabou tirando o Coraci de lá. Fica mais democrático, né? Muito mais. Porque nem sempre a federação vota dos interesses dos clubes, né? Vota dos interesses dela, né? Eu não posso te afirmar isso. Mas Padilha pode, que eu não devo nada a ninguém. Não, é isso. É uma história belíssima, né? No direito esportivo. Agora vamos falar dos clubes mesmo, de futebol, que é o que a gente gosta, pelo menos é o que eu gosto. No Botafogo nunca te sondaram, não? Já fui sondado. Já foi sondado? Já fui sondado. Agora com a SAF aí, João Texas, não sei o que. Ele tem que ter um jurídico pesado lá, porque perdemos o Aníbal pro Fluminense, Fui né? sondado, mas eu vou te dizer uma coisa. Não é mentira, não escondo de ninguém. Até eu nunca vesti uma camisa do Flamengo indo para um jogo, mas eu torço, o meu time de infância é o Flamengo. Mas eu fui aprendendo, como auditor, a não ter muito isso, sabe? Eu não torço pro Flamengo, não vou para mim é até um pouco indiferente, para te falar a verdade, mas é o meu time. Sim. Então, só que o Davi, o meu filho, cara, ele é fanático. Eu acho muito maneiro o Davi usando para cada clube que você pega o contrato, ele tem que ganhar a camisa dele. Ele ganha a camisa dele, ele fez a camisa do Vasco. Ele fez. E quando eu entrei pro Vasco, foi uma polêmica muito grande. Porque tem muito isso no futebol. Foi uma polêmica. Ele é flamenguista. Eu tive uma funcionária que era flamenguista, que o nego me fez demitir. Uma excelente funcionária porque ela era flamenguista. Ele é flamenguista. Eu sou profissional, tô no mercado. Isso. Pra mim isso não faz diferença nenhuma, zero. Exatamente. Nego fala tanto em profissionalismo, né? E olha, o que eu já julguei contra o Flamengo quando era presidente ou quando era jogador, eu não penso que o time justo, A ou B. né? É o que é justo, é o que é correto, é o que é razoável. Então teve uma polêmica muito grande e que passou até um pouco dos limites, porque colocaram fotos minhas do Davi na internet, falando aquelas coisas que o torcedor adora. Até foi um episódio pesado, teve um episódio pesado até no Botafogo na época. E porque o que eu fiz? Eu dei uma liminar contra o Botafogo para liberar o Engenhão pro Boa Vista jogar com o Flamengo. Acho que foi isso, salvo engano. E ali os torcedores do Botafogo me metralharam ali nas redes sociais. Acho que foi isso. Mas era uma questão. Pode ter acontecido. Era uma questão que estava no regulamento das competições. Não, é que a gente tinha uma picuinha tremenda, né? Isso, aí acaba vindo pro lado da picuinha. Então eu dei uma liminar determinando que o Botafogo tinha que liberar no regulamento o campo. Que os estádios dos jogos eram Maracanã, Newton Santos e São Januário. Então era um estádio plausível de ser usado. Então, mas a gente tinha uma picuinha danada. Eu dei eliminar e aquilo ali também causou uma séria... E aí acham sua vida pessoal. Aí acham, né? Que hoje meu Instagram é aberto. Na época não era. Porque eu era presidente do tribunal. Agora é aberto, que eu tenho que me vender também, né? Claro. Só que eu sou advogado agora, meu Instagram é aberto. Então, nesse episódio eu fiquei até bastante chateado, porque colocaram de novo fotos do meu filho com camisa do Flamengo. Porque foto minha com o Flamengo você não vai achar. Que é uma exposição. Não tenho. Nunca vesti uma camisa do Flamengo pra tirar foto. Você não vai achar. E aí, de vingança, você pegou uma das botafoguenses mais bonitas e casou com ela. Bem feito, né? Verdade, né? Pegou uma musa do Botafogo. Irmãzinha, Raquel Zay. E, cara... Aí depois, mas só pra concluir, depois que você começa a trabalhar e teve essa polêmica toda no Vasco, meu primeiro julgamento no Vasco foi o julgamento do Leandro Castan. Leandro Castan. Ele tinha sido expulso cartão vermelho direto, deu uma pesada, pra não dizer um chute no rosto do goleiro do Bahia. Eu lembro desse lance. E vocês conseguem fazer...
Não. Eu absolvi o Leandro. Foi uma jogada involuntária. Eu não sei. Mas foi porque ali eu aprendi mais um pouco de futebol, sabe? Porque o que As travas da chuteira dele desatarracharam na hora. O que o cara fala que quando vem quando alguém vem com o pé desse jeito e o goleiro vem, alguém sempre grita e avisa. E ele não tá, você vê que não tinha intenção de acertar o rosto. Eu já vi em treino. O goleiro, quando sai, ele e faz todo mundo sabe que a bola é do goleiro. Ele não fez isso, sabe? Então isso aí foi muito importante pra defesa, porque o próprio goleiro foi e falou. Mas detalhezinho. E aí o Leandro Gaston foi absolvido. E era um lance. E esse era um julgamento que eu achei que eu ia perder. O rosto do rapaz, né? Eu achei que eu ia perder esse julgamento. Ganhei de 3-2. E aí, depois daquele julgamento, a torcida comecei a ficar querido pela torcida, né? Foi chamado no Twitter de meu mulambo favorito. Olha. E os resultados que eu tenho no Vasco realmente são impressionantes. Os resultados de êxito que nós temos defendendo o Vasco da Gama são resultados, assim, bem bacanas. É porque a gente que mexe com paixão, né? A gente tá sujeito a isso, né? Eu sou o rei das histórias de provocar a ira das pessoas por causa de palavras, às vezes, mal colocadas. E assim, o profissionalismo que o nego tanto clama, né? Quando você quer ser realmente profissional, aí o nego te cobra. Né? Então, assim, no teu caso, que atende todos os clubes, menos o seu time de coração, ali você tá para defender o certo, né? O justo, né? É isso que você imagina. Você teve uma causa recente agora que você voltou com a vitória, acho que foi do Paysandu, agora também, que era meio que uma causa impossível, não era? Era para não ser uma causa impossível, mas foi uma causa quase impossível. Foi um placar apertadíssimo e uma coisa simples, um arremesso de sapato no gramado, que o Paysandu foi condenado a perda de 2 mandos de campo, uma coisa assim bem absurda. Desproporcional, né? Totalmente desproporcional, que se fosse no STJD nunca teria acontecido. E aí eu fui pro Pará fazer a defesa do Paysandu e conheci um novo mundo, porque eu nunca tinha tido contato com o Tribunal de Justiça Esportiva do Pará. E é diferente, é realmente diferente, porque eles demoraram 4 horas de julgamento para julgar um negócio do sapato e com coisas assim, que eu vou te dizer. O código, ele tem um dispositivo que você vai entender, que chama uma exclusão de culpabilidade, que fala o seguinte: se o torcedor... Fala. Exclusão de culpabilidade, mas você vai entender. Se o torcedor que arremessou o objeto, ele for identificado, levado até a autoridade policial e lavrado o boletim de ocorrência, o clube está isento de responsabilidade. Sim. No Newton Santos nós tínhamos aquelas câmeras DOME, que os caras ficavam num painel imenso, catando qualquer possibilidade. Começou a ter consciência disso. Outros torcedores entregam. Tem um caso famoso do Atlético Paranaense, o torcedor arremessa uma lata e... A própria torcida... foi ele, e pegam e levam para poder ser identificado. Aconteceu com a gente no Newton Santos uma vez. Então, Não, isso acontece direto, com você já acontece direto. Mas a gente tinha a câmera, não sei se tem hoje, deve ter, a câmera DOME, que o cara fica ali varrendo. Quando ele vê qualquer atitude suspeita, ele já vai em cima. Já fica ali atento. O cara fica... Tem a gente chamava de CCO, né? Assim, deve ter uns 20 televisores conectados com câmera para tudo quanto é lado. Na catraca, na bilheteria, lá de fora, dentro. Porque eu me lembro que a gente tinha essa preocupação de não deixar o clube ser punido por causa de uma atitude de um irresponsável. Então, nesse caso do Paysandu, o torcedor foi identificado, foi lavrado o boletim de ocorrência e mesmo assim ganhou no placar apertado. Mas por quê? É complicado isso, e até explicar, é difícil de explicar, mas muitos dos julgadores, eles desconsideram a norma. Então chega um e fala assim, olha, eu acho um absurdo esse negócio aqui de falar que identifica o torcedor, tira a culpabilidade. Isso não existe. Pô, aí pode pegar um menino tem 17 anos, pegam logo um menor de idade pra isso? Ah, não, isso aqui tem uma coisa de errado. Não se presume, a gente aqui no Brasil não presume mais a boa fé, a gente só presume a má fé. Aqui lá fora você é honesto até que prove o contrário. Aqui no Brasil você é desonesto. Você vê isso no julgamento toda hora. Ah, por que quem arremessou tem 17 anos? Por que não tem 18? Porque a partir de 18 seria crime. Não, tá muito estranho ele ter 17 anos.
peraí, que se prove que isso é uma armação. O cara foi levado até a autoridade policial e foi lavrado o boletim de ocorrência. Então, eu não posso presumir má fé. Eu só posso presumir boa fé, que é uma coisa que eu falo muito nos julgamentos. E eles falam, não, isso aqui tá muito estranho, porque e se eu faço isso para fazer aquela alguma outra? Entendi. Você acredita que um jogador, um atleta profissional, pela sua vivência nos tribunais, você acha que um colega de trabalho, um colega de profissão, às vezes eles são amigos de churrasco, não sei o quê, será que o cara dá uma para quebrar o joelho do outro de propósito? Você vê propósito? Já viu propósito assim? Eu já vi lances bem pesados. Mas bem propósito, eu vou quebrar ele para ele... Ah, você deve ter visto alguns já. Aquele, vamos dizer, tem um lance que é dificílimo dizer se foi de propósito ou não, e foi com um atleta do Botafogo, que é o caso do Rildo. Ah, quebrou a perna do João e Paulo. Você acha que aquilo ali foi de propósito? Eu não achei, eu achei que foi um acidente de trabalho. Muito bem, muito bem. Eu achei que foi um acidente de trabalho, uma infelicidade tremenda, mas que ele entrou imprudentemente. Aí essa imprudência, quando é uma imprudência que talvez ele saiba que o resultado é aquele famoso, é o que a gente chama na faculdade que é o dolo direto ou o dolo eventual, né? O dolo eventual é o famoso foda-se. Né? Não, na hora eu queria matar o Rildo. Eu falei, pô, bandido, assassino. Eu vou. Se der errado, deu. Se não der certo, não deu. Então, ele foi. E a imagem é pesadíssima. Não, porque a perna quebrada ali. É pesadíssima, a imagem é muito pesada. No julgamento de primeira instância também aconteceu algo inédito, porque tem um dispositivo no código que prevê que o ofensor ele pode permanecer suspenso o mesmo tempo que a vítima ficou em recuperação. Isso existe? Existe. Até eu sempre achei que isso era uma lenda. Limite máximo de 180 dias. Eu sempre achei que isso não existia. Ele foi punido nesse dispositivo, mas no recurso caiu. Tá. Então já aconteceu, deve passar de 10 os casos que isso foi aplicado, mas no recurso caiu. Aí, para cair no recurso, tem as fundamentações, né? Isso que você está falando, ninguém teria a vontade, o dolo específico de fazer isso, você está impedindo o cara de trabalhar, então tem lá a fundamentação jurídica, mas o código está dizendo que eu não sabia que isso existia, eu sempre achei que isso era uma insinuação das pessoas, uma expectativa das pessoas que isso existia. O Rildo pegou essa punição. Eu não lembrava disso. O Rildo pegou. Eu sei que no dia eu queria matar ele também, eu fiquei muito indignado. Mas depois você olhando bem as imagens, você assim vê que... Uma imprudência absurda, né? Ele ficou muito tempo parado, não ficou? Ficou, o João Paulo, porra, e a gente chegou a pensar... Um excelente jogador. Não, e essa história eu posso te contar porque o médico do Botafogo me explicou que o medo era o seguinte, para consolidar a fratura dele direito, eles enfiaram um tubo por dentro do osso. E aí, se ele voltasse a jogar com esse tubo, qualquer pancada, o tubo ficaria rígido. Aí quando quebrar, ia quebrar esfacelando, ia destruir a perna dele. Então eles tiveram que depois fazer uma segunda cirurgia, quando o osso já estava consolidado, para tirar o tubo, para que ele pudesse voltar. E graças a Deus ele voltou em alto rendimento, está nos Estados Unidos, é um menino de ouro. Mas ele ficou quase um ano sem jogar? Ficou mais de um ano se bobear. Mais de um ano. Aí você tá vendo um ato imprudente desse atleta, esse Rildo, que eu nem sei onde ele tá, mas ele que deixou o João Paulo aí quase um ano sem jogar futebol. A gente poderia ter acabado com a carreira dele. Sim, a gente chegou a temer por isso, dele ter que encerrar a carreira. E sabe qual foi a penalidade dele? 4 jogos. 4 jogos de suspensão. O Pimpão que brincava, eu brincava muito com o Pimpão, que quando os jogadores da base subiam para fazer o treino com eles, o Pimpão não queria nem saber, cara, era cada enxadada 2 minhocas. E eu virava para ele e falava, Pimpão, somos meninos, não sei o que. Meu amigo, não quer contato, vai jogar vôlei. Aqui é futebol, meu amigo, futebol é jogo de contato. E o Pimpão não aliviava, não. O Pimpão, cada perna dele é um pouquinho mais grossa que o meu dedo mindinho. Mas força, disposição que aquele menino tem. Cara, e ele falava assim, cara, não vou aliviar, não. Eles têm que já aprender como é a vida como ela é, né? E é de alta intensidade, viu? Olha, você vê um jogo de perto ali do gramado, é assustador. As pancadas, quando um encosta no outro, tu fala assim, cara, quebrou. Aí o cara daqui a 2 minutos passa aquele spray mágico, né? Ele vai embora. Que parece gelol, joga uma aguinha e o cara levanta e continua jogando. Eu
fico impressionado, assim, mas é um negócio de muito contato mesmo. E as lesões, estive aqui com fisiologista ex-fisiologista do Botafogo, Manuel Coutinho, ele fala que as lesões às vezes são assustadoras e que eles fazem de tudo para prevenir as lesões. Hoje tem muita técnica, né? Tipos de equipamentos, coisa, porque é pancada, como você falou no início, tiro, porrada e bomba. Futebol é isso. E às vezes a imagem da televisão também tem uma coisa, a câmera lenta não é a mesma coisa da imagem real, Isso é que verdade. não é a mesma coisa da imagem do campo. É verdade, a câmera lenta, ela dá... Tem um outro Ela caso, dramatiza... Tem um caso do Botafogo, do Túlio, não o Túlio Maravilha, o outro Túlio. O Túlio Guerreiro, o Túlio do Camisa 5. Túlio Lustosa. em um jogo contra o São Paulo, talvez em 2007. Que ele dá no Leandro. Isso. Esse julgamento é interessantíssimo. Ele dá no meio do Leandro ali naquele jogo. O Leandro era- começa a fazer uma gaiatice. Eu era procurador na época e o São Paulo foi como assistente de acusação. Tá? Então ele levou lá, na época era o DVD, ou até nem sei se era o VHS ainda, mas era o DVD. Ele levou um DVD que ele queria passar lá na hora do julgamento. Eu falei, doutor, mas é a mesma imagem aqui, Ele, não, então mostrou só o da procuradoria. Só que como Você era acusação. eu era procurador, acusação, né? Então eu estava acusando o Túlio. E depois eu levei o processo embora, que eu já dava aula, e eu pegava esses processos mais polêmicos para mostrar para meus alunos. Eu fui assistir o DVD em casa. Aí ele deixou contigo. Não, deixou comigo. O tribunal, peguei em carga, né? A procuradoria pegou em carga o processo, porque o DVD fazia parte do processo, e eu fui assistir o DVD do São Paulo, que não tinha sido exibido no julgamento. Quando eu vi o DVD do São Paulo, o que eles fizeram? Eles fizeram uma compilação de tudo que o Túlio fez durante a partida, até chegar naquele ponto. Então, quando já começa... O Túlio estava nervoso naquele dia, não sei. Ele já começa estranho. Ele já começa xingando todo mundo. Ele já começa fazendo coisas... E aí, E aí, quando dá essa hora do... Porque esse lance é que não dá pra gente ver, é a bandeirinha do escanteio ali. Não dá pra gente ver, né? Mas assim, a bola tá aqui. E o Leandro aqui, ele não esquece bola, ele vai na perna do cara assim, vai, pá. E olha que interessante, as imagens as imagens que o São Paulo juntou eram sempre imagens da Globo. Globo. Quando chegou na última imagem, que era o lance da expulsão, mudou pra Bandeirante. E você sabe por quê? Porque na da Globo não dava a mesma conotação. Era o Neto, o Neto falando, comentando no da Bandeirante. E o Neto fala de um jeito, o que é isso? Ele matou o Leandro. Ele entrou pra acabar com as pernas dele. Então, carregou nas tintas, né? A entonação dele, o absurdo, foi muito maior. Mas isso até, de certa forma, é um esforço inócuo, porque no julgamento da justiça esportiva, geralmente, não se escuta o áudio, porque a narração... O comentário pode te influenciar. São opinativas, né? São questão de opinião. Eu tenho visto alguns julgamentos como advogado em que pergunta-se ao relator, com áudio ou sem áudio, relator? Ele fala, com áudio, sem áudio. Aquilo pra mim é um pouco estranho, porque, peraí. Tem que criar uma norma, né? É com ou sem? Bom, isso aí não tem norma pra isso, mas assim, é bom senso também, né? Direito é bom senso. Eu vou assistir um vídeo com um cara falando que o outro matou, mesmo eu tô vendo a imagem, aquilo de certa forma pode me influenciar. Tem que assistir sem ninguém falando. Entendi. É isso, Marcelo. Eu acho que a gente teve aqui hoje uma aula de uma coisa que para muita gente é mito, assim, ninguém tem noção. A gente teve um papo muito bom sobre uma área que é importantíssima para o futebol, que é onde ali são tomadas decisões que podem afetar as carreiras do jogador. Foi como você falou, o Rildo podia ter ficado 180 dias também de fora, embora o João tenha ficado 1 ano. E coisas que afetam a nossa paixão, né? Que quem não gosta de futebol no Brasil é meio lesado, né? Só pode ser. E, cara, esclarecedor. E, pô, te desejo aí muito sucesso nessa nova meta agora como advogado de clubes de futebol, sempre usando essa experiência que você teve a seu favor, né? E aí achei legal você falar essa coisa do bom senso, de como você leva
pro tribunal já sabendo mais ou menos a cabeça de quem tá do outro lado. Isso é bom, né? Que eu fico... O que eu faria, né? Eu gosto muito de fazer isso. O que eu faria? Eu estive lá, o que eu faria? E só para a gente sempre finaliza, não sei o que você tem que pode te mostrar. Instagram, agora tá tudo aberto. Meu Instagram tá aberto agora, é o @MarceloJuca, B de bola. Uhum. E o meu Twitter é Marcelo B Juca, o contrário, entendeu? Tá. O Juca é porque não tem um acento, né? O Juca vira Juca. O Juca vira Juca, isso aí. E só conta agora para encerrar, porque eu nunca consigo encerrar, porque eu gosto de conversar mais. Essa confusão que todo mundo fazia. Marcelo Juca é um nadador, cara, não é advogado. Que história é essa? Conta pra gente como é que saiu essa confusão. Então, meu primo Marcelo Dias Juca, ele é nadador, foi nadador olímpico, ele tem hoje 57, 58 anos de idade. Ele foi em 2 Olimpíadas, foi em Moscou e Los Angeles. E... confundem muito um com o outro. Tanto que na Wikipedia é Marcelo Juca, a minha foto, escrito embaixo. Ex-nadador olímpico, foi em 2 Olimpíadas, hoje é advogado, e ele não é advogado, entendeu? Então, vocês viraram um só. Nós viramos um só e nós somos muito amigos. Nós somos assim... São parentes, né? Somos parceiraços. A família Juca só tem uma, né? Então, nós somos parceiraços, somos amigos. Ele, poxa, é um cara fantástico, E a gente ri muito dessas histórias, porque, por exemplo, quando um vai na casa do outro, fala, eu vim falar com o Marcelo Juca. Aí eu, tudo bem, qual é o seu nome? Marcelo Juca. Aí o porteiro ficou olhando, não, você fala Marcelo Juca. E o seu nome? Marcelo Juca. Então, e aquele toque pra torcida botafoguense, temos um Marcelo Juca botafoguense. Marcelo Juca é muito botafoguense. Tá vendo? É pouco, então... não. Aliás, estava no jogo, final de semana agora. Marcelo Juca é muito botafoguense. Que legal. E era nadador do Flamengo. Olha que confusão. E já foi punido, sabia? Foi punido antes de ir para as Olimpíadas. Suspenderam ele porque ele foi um dia com a bandeira do Botafogo treinar, porque o Botafogo tinha ganhado algum campeonato. Olha, e nos clubes de futebol tem uma restrição, né? Que os elementos de outros clubes não podem entrar nas suas... A não ser que seja assim... E aí ficou aquela loucura, né? Como é que o Juca não vai para as Olimpíadas? Como é que o Juca não vai? Porque ele era realmente assim o melhor. E aí tem uma história curiosa. Quando o Eduardo Bandeira ganhou sua primeira eleição no Flamengo, nós estávamos num evento lá em Brasília, que teve um jantar. Ele estava assim, um pouco avulso, assim, olhando para um lado para o outro, né, sem conhecer bem as pessoas, o pessoal do judiciário, e alguém chamou ele, presidente, vem sentar aqui, eu era vice-presidente do tribunal na época, presidente, vem sentar aqui na mesa com a gente, as pessoas vão se apresentando, né? Sei lá que ano foi isso, cara, mas sei lá, eu devia ter uns 32 anos de idade. Acho que o Bandeira entrou a primeira vez em 2012, 2013, não é? Então é isso, tinha, né? 32 anos há 10 anos atrás. Aí, mais ou menos isso. E aí, se apresentando, Marcelo Juca, ele olhou pra mim. Que honra! Que aí, todo mundo na mesa assim, ó. Nossa, sensacional, tá te conhecendo pessoalmente, tem raia sua, troféu seu, e todo mundo na mesa olhando. O que tá acontecendo, né? Mas é muito bom estar te conhecendo pessoalmente, um atleta do Flamengo, e as pessoas assim, sem entender nada, né? Eu, presidente, então... um pequeno à parte. Meu primo, ele é meu homônimo. Eu nasci em 1979, ele foi na Olimpíada de 80 a nadar. E aí, cara, eu caí no chão de rir, né? Assim, o cara tá me confundindo com um cara muito mais velho do que eu. Mas isso acontece muito, de pessoas, tipo, eu sou diretor de jurídico da CBDA, tá, de natação. Então... E aí confundem mais ainda. Aí me chamam no WhatsApp e falam assim, Juca, eu fui contigo no Pan-Americano. Eu já vou, então, amigo, não foi. Tem que ficar explicando. Não foi. E isso já acontece tanto no mundo esportivo que eu já parei de... Sabe? Não encana mais, já? Não, já deixa achar que eu fui 2 Olimpíadas. Deixa achar. Você, o Juca que foi nadador, eu... Nadei e agora eu tô advogado. Eu tava no jantar outro dia, e aí uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, vira pra mim e fala, rapaz, encontrei com aquele cara que você bateu o recorde dele lá dos 200 metros. Aí, sabe quem é? Eu falei o nome do cara, eu falei, fulano de tal. Ele, então, tá vendo? Eu não falo mais nada. Claro. Então é isso, Marcelo. Cara, eu quero te agradecer demais a presença. Pra quem não sabe, eu tava sonhando com essa vinda sua. A gente teve alguns imprevistos, né? Pois é. E aí as convocações para ter que defender os clubes fora do Rio de Janeiro. Mas hoje, finalmente, a gente se encontrou.
Que bom, meu amigo. Pô, tô muito feliz. Chame quando quiser. Você sabe que eu sou seu fã de carteirinha. É recíproco. E eu espero que a gente, em breve, volte aqui para contar novas histórias. Vamos tá bom? sim. Marcelo, Abraço, pessoal, querido. muito obrigado. Ah, só para terminar. Tem esse negócio aqui, ó, é para vocês lembrarem. Tem que curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comenta lá, conta para os amigos e conto com vocês na próxima semana. Aquele abraço.